database, né? A gente sabe a importância da database para qualquer trabalhador, trabalhadora, né? A gente precisa dessa atualização inflacionária e tudo o que vem com isso. Mas a gente também percebe em muitas câmaras municipais uma resistência, né, do cumprimento da database, né, do reajuste ou da revisão do salário dos servidores. Para começar agora, doutor Bruno, queria que o senhor falasse um pouco sobre como isso acontece e por que essa resistência muitas vezes é uma coisa que devia ser natural para ser resolvida, por favor. Eu vou tentar trazer uma explicação inicial aqui. Na verdade, tecnicamente, o que seria a database? A database, ela nada mais é do que a revisão geral anual. A revisão geral anual, o objetivo dela não é dar o aumento real para o servidor público, é apenas evitar a perda inflacionária. Né? Você tem a inflação acumulada, aqui tem os diversos índices, IPCA e INPC, são índices de correção inflacionária. A database, ela nada mais é do que a busca por aplicação de um desses índices, né, que vai ser definido em cada localidade, para poder evitar aquela perda, a defasagem da remuneração do servidor público. Essa é uma primeira visão. Você tem também a questão do reajuste. O reajuste é uma definição de um aumento, de uma fixação remuneratória, uma atualização remuneratória, dentre outras possibilidades, que vai ocasionar um aumento real para o servidor público. Então é importante nesse contexto, a gente fazer essa primeira diferenciação. E aí eu vou voltar para aquela primeira metáfora que a gente tinha feito do condomínio, né? Então, dentro de um ente, do município, no nosso caso, você tem lá a Casa do Poder Executivo e a Casa do Poder Legislativo. Mas dentro de um condomínio você precisa de um síndico, que vai ser a pessoa que vai fazer a gestão daquele condomínio, daquelas duas casas, no caso, né? Daquela estrutura que propicia, que é comum às duas casas. Nessa parte é que entra essa situação. Nesse condomínio, o síndico, ele é o Poder Executivo. Então, como é que você faz ali para você administrar essa despesa, essas questões comuns? Você tem um síndico que tem as áreas comuns que precisam de manutenção também. E essa manutenção dessas áreas comuns, quem vai ter que fazer, quem vai cuidar dessa parte dessa gestão é o síndico. Então a database, ela funciona mais ou menos nesse sentido. Quando o inciso 10 do artigo 37, ele prevê a questão que ela tem que essa aplicação dessa database tem que ser de um reajuste, que tem que ser no mesmo período para todo mundo estabelece que seria para todo mundo daquele conglomerado, daquele condomínio. Então fica a cargo do Poder Executivo a criação da lei específica que a lei exige para definir o índice que vai ser e a data base e o mês que seria a data base para poder ser aplicado esse índice de reajuste. Mas isso não impede também que dentro das casas você tem uma gestão diferenciada, então que seria o reajuste. O reajuste, se eu tenho o chefe da casa e dentro dessa casa ele tem funcionários, ele pode aplicar um reajuste dentro daquela casa específico para aquele grupo dele. Então, assim, o Poder Legislativo, ele tem a possibilidade, ele tem a prerrogativa, pela sua questão de independência financeira, de dar o reajuste, dar aumentos salariais para os seus servidores, independente do aumento servidor que vai ser aplicado para o Executivo. Mas no Executivo, ao mesmo tempo, também pode dar esse aumento de salário, esses reajustes, benefícios para os seus servidores, independente do que faz o Legislativo. Obviamente que isso tudo passa por lei, toda lei vai para, independente de acordo com cada poder, que vai ter a sua estrutura, que vai criar essa lei, vai ser mandado para o Poder Legislativo, você vai ter a aprovação daquela lei e ali vai ser aplicada. Então essa é a primeira questão que eu queria trazer para poder explicar essa questão da database. E como é que funciona isso? Você, para poder gerir esse condomínio, voltando àquela situação do condomínio, você precisa de lei. E essa lei se faz como? Através das leis orçamentárias. As leis orçamentárias, elas são divididas em três, que é o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual.
Mais especificamente, eu vou me voltar aqui primeiro para a Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual. A Lei de Diretriz Orçamentária, ela é votada num ano para poder valer para o ano seguinte, assim como a Lei Orçamentária Anual. Só que a Lei de Diretriz Orçamentária, como o próprio nome diz, ela vai estabelecer as diretrizes, as metas em que aquele município, aquele condomínio, ele vai ter que cumprir requisitos para poder aplicar a verba que o condomínio tem dentro daquela área comum. Então, o município ele tem aquela situação e que para poder fazer a aplicação de recursos na saúde, na educação, ele vai ter que, dentro daquele conglomerado de leis, ele vai ter que obedecer aqueles requisitos que foram estabelecidos no ano anterior, né? Que são através dessas metas que foram fixadas. E o aperfeiçoamento dessas metas e diretrizes, ela vai se aplicar na Lei Orçamentária Anual, que é onde, na ponta, é o que vai falar, você tem um recurso X que vai ser aplicado para a saúde, você tem um recurso Y que vai ser aplicado para a educação. E ali você tem, dentro dessa situação também, um recurso X que vai ser aplicado para o Legislativo. Então, o que acontece? Para você poder ter a questão da exigibilidade dessa database, a lei orçamentária, a lei de diretrizes orçamentárias, ela vai ter que estar prevendo a questão do aperfeiçoamento do servidor público, vai ter que estar estabelecendo que ali você vai ter a revisão das remunerações, o reajuste de acordo com o objetivo de cada poder. Paralelo a isso, quando você tem a elaboração do orçamento, como eu disse, ele é único. Então, ele faz parte desse condomínio. Então, como é que o legislativo ele vai atuar nesse caso? Quando o legislativo ele prepara o seu orçamento, ele prepara também pensando no ano seguinte. Ele tem o direito a um duodécimo, né, que é uma parcela do orçamento que vai para a Câmara Municipal para ela poder fazer a administração das suas despesas operacionais do dia a dia, que aí tem a despesa com o pessoal e a sua despesa com a infraestrutura, né, gasto com papelaria, gasto com materiais de escritório em geral, com produtos de limpeza, entre outros. Então ali você tem essa parcela de despesas que você vai ter que estar ali. E dentro dessa questão da programação orçamentária do Legislativo, tem que também ter essa previsão da necessidade de você aplicar aos servidores a famosa database. E aí, quando você tem esse orçamento organizado, ele é encaminhado para o Poder Executivo. O Poder Executivo vai pegar essa parcela do que foi estabelecido pelo Legislativo, vai jogar dentro, juntar com o que ela tem das despesas com saúde, educação e outros, e aquilo volta para a Câmara Municipal para poder ser votada e aprovada, e aí você tem uma diretriz, você tem um orçamento destacado para poder fazer a aplicação dessa database. E aí a gente entra na situação, por que muitas das vezes isso não é feito. E aí essa questão é uma questão um tanto quanto difícil da gente poder estar respondendo, que a gente às vezes você tem diversos motivos que você vai justificar. Uma das justificativas é essa que eu acabei de falar, a falta de previsão na lei orçamentária, porque se você não tem uma previsão na lei orçamentária, você acaba ficando inviabilizado de aplicar essa database, né? Apesar de que a própria lei diz que tem que ser uma lei específica estabelecendo essa database, os critérios de aplicação, você tem que ter uma outra lei, que é a lei macro, que seria essa lei, as leis financeiras, né? A LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a LOA, a Lei Orçamentária Anual. Então, para começar, a primeira coisa que precisa de ter é o estabelecimento nessas duas leis da possibilidade de se fazer isso. Então, essa acaba sendo uma das justificativas, muitas das vezes, para não aplicação. E aí você tem outra situação, você pode ter períodos de calamidade, entre outras, que o poder vai dizer, o definidor daquela lei, ele vai acabar dizendo que não teria condição de fazer aplicação por essas questões supervenientes que aconteceram ao longo do tempo. Mas isso não impede também, igual eu falei, de você aplicar os reajustes, né? Você tem essa database, mas você pode não aplicar a database, você pode fazer o famoso algo a mais. A revisão, a database, ela é um micro, é um apartado. O reajuste é o a mais, porque, como eu disse, a database ela só vai
recompor as perdas inflacionárias. O reajuste não, o reajuste é o famoso aumento real. Então, você tem essa possibilidade de, às vezes, não conseguir na database, conseguir um outro benefício, um pouco até, de certa forma, um pouco maior. Então, ela fica um pouco nessa contextualização. Beleza, doutor Bruno, muito bom. Professor Marcos? Por favor, eu quero andar um pouquinho ao lado do que o Dr. Bruno nos trouxe e pedir aos nossos colegas que são a nossa audiência para que nós nos vejamos de um outro jeito. Quando a população olha para nós, ela está, digamos assim, doutrinada a enxergar uma despesa, e nós não somos despesa. Então, eu acho que todo esse caminho que o Dr. Bruno nos explicou, de que nós temos que ter um espaço dentro do orçamento, esse espaço dentro do orçamento, ele passa pela necessidade de que as pessoas nos vejam como uma ferramenta de prestação de serviços, de entrega para eles. O servidor público, ele muitas vezes é mal visto por uma ideia transgeracional do paletó na cadeira, sabe, da falta de compromisso. Hoje em dia, isso é absolutamente fora de propósito. O servidor público hoje tem uma atividade laboral muito parecida com o serviço público em qualquer corporação. Então, nós precisamos reconstruir a nossa imagem a partir de uma aproximação, a partir de um propósito de esclarecimento à população de que quem aplica a vacina é o servidor, não é a prefeitura. Sabe? Quem poda a árvore é o servidor, não é a prefeitura. Quem faz o parecer para que uma lei possa ser votada é o servidor, não é o vereador. Então, nós temos que demonstrar a nossa importância, que é tão relevante quanto qualquer outra atividade no mundo privado. E isso é uma coisa que precisa ser tratada por nós com muita seriedade, porque o que nós temos pela frente é uma desconstrução de uma ideia que é praticamente voz corrente dentro da sociedade. Isso é ruim. Até nos nossos, eu que sou servidor há tanto tempo, até dentro do hall de amigos, há determinadas piadas que são feitas. Mas você é servidor, né? Tipo assim, você tem uma situação, mas você... Como se para mim tudo fosse garantido, para mim não houvesse risco, como se para mim não houvesse cobrança. Isso não é verdade. Então, nós temos que trazer para dentro do sindicato, nós temos que trazer para dentro da nossa sala, para dentro do nosso ambiente de trabalho, uma perspectiva de reflexão sobre como nós vamos nos posicionar para que as pessoas nos reconheçam de uma forma diferente. Ou seja, nós não podemos nos manter como se fôssemos guardados numa caixinha. Nós temos que abrir e mostrar para as pessoas o que nós fazemos. Nós temos que mostrar que nós somos pontuais, nós temos que mostrar que somos assíduos, nós temos que mostrar que somos pessoas preocupadas em aprimoramento. É muito importante lembrar, gente, que nós estamos passando por uma situação absolutamente histórica, que é a saída. Nós estamos deixando o mundo analógico e migrando para um mundo digital. Os processos são todos eletrônicos, os processos são digitais. Agora, quem é que programa isso? Agora, quem é que verifica isso? O servidor continua tendo o seu papel. Desaparece o balcão e aparece o aplicativo, mas dentro dessa relação existe um servidor. Nada vai substituir, a inteligência artificial, como muita gente diz, não nos substituirá integralmente. Ela poderá nos auxiliar na melhor prestação do serviço, ela poderá nos aproximar ainda mais da população. Então, nós precisamos ter essa consciência e verificar que database é um momento em que nós temos que buscar essa reflexão, como disse o Dr. Bruno, que é bidimensional. Uma é uma questão absolutamente legal de recomposição, de recomposição inflacionária. A outra é reconhecimento pelo bom trabalho prestado. Então, isso é uma coisa que tem que entrar na nossa discussão diária. E agora, a importância do sindicato. A importância de fazer parte desse debate, de ter também uma visão associativa. Isso não é espírito de corpo. Não.
sabe? Sindicato nesse ponto, e nessa altura da vida, o sindicato para nós é escola. Nós precisamos participar disso. Na verdade, muito bom, quem, professor. complementando, quem vai estar tem um ditado que diz que uma andorinha só não faz verão, né? Você precisa... Nós somos seres coletivos, nós vivemos em coletividade, e ainda que nós tenhamos hoje essa migração para o mundo mais digital, nós precisamos de pessoas ao nosso lado, nós precisamos de conversar, nós precisamos de contato, e precisamos, dentro dos nossos núcleos de atividade, ter um fortalecimento e uma demonstração da nossa real importância para a sociedade. Exato. E isso, muitas das vezes, você vai fazer através desses movimentos associativos, sindicatos, porque, às vezes, eu experimento uma realidade no meu local de trabalho muito diferente do que você experimenta na sua. Mas uma experiência vai acrescentar a outra, e aí você tem uma continuidade, uma busca pelo aperfeiçoamento público e pela melhor solução para quem está lá na ponta, que é quem vai estar sendo beneficiado pelo serviço público que está sendo prestado.